Lá no fundo tem. Você vai pagar o que você me fez. A vida vai te ensinar. No fundo tem um pouquinho de desejo de, eu quero que você se dane. Eu quero que Deus mostre. Mas assim, naquele desejo de, você vai ver. Perdoar é saber que a vida se encarregará, mas não desejar isso. Perdoar é exatamente você exercitar essas virtudes. Só consegue perdoar quem tem compaixão. Por isso eu volto no texto de Colossenses. Só consegue perdoar quem tem bondade. Só consegue perdoar quem tem humildade. Caso contrário, não tem como perdoar. Você sabe que a vontade de vingar, nós temos. Eu diria que a vingança, ela tem um sabor, Padre Léo falava isso, né? A vingança tem um sabor momentâneo de vitória, mas é uma mera vitória aparente. Você se vinga, até te dá uma certa, vou usar a palavra grega, catarse, na vingança. Tanto que tem muitos filmes agora, doce vingança. Vingança, é verdade, que mostra que a vingança parece que te dá um alívio, mas é fútil, é aparente e é insatisfatório. A vingança pode te dar, num primeiro momento, prazer, mas ela não é contínua. Porque vingança não cura a mágoa. Vingança não cura tua frustração. Vingança não cura a sua dor. Ela te dá uma satisfação momentânea. Se você não perdoar, você vai se tornar refém. Está escutando? Da sua dor. Padre, mas como que eu vou perdoar um canalha do meu marido que esses dias no rádio? É impressionante. Quem escuta o rádio aqui? Jesus, que responsa. Ontem eu estava na Catedral da Sé, fiquei impressionado. Nunca vi tanta gente naquela catedral. Não cabia mais. Tinha gente fora. O pessoal acompanhando pela 9 de julho. Impressionante. É a responsabilidade. Mas esses dias aquela mulher. Como é que eu vou perdoar meu marido? Me deixou com 2 filhos e com barriga. É preciso perdoar. Como? Na oração, na força de Deus. E aqui o apóstolo nos coloca algumas virtudes importantíssimas. Padre, mas o que é perdoar? Vamos aprofundar. Primeiro, nós temos que entender que perdoar não é só sentimento, é uma questão de vontade, de decisão. Eu quero perdoar. Eu repito, grava no teu ouvido. Não é apenas uma questão emocional, não é apenas uma questão de sentimento. Eu quero perdoar. Esse traste que entrou na minha vida, que me deixou com 2 filhos, agora de barriga, quando eu estou nos 6 meses, que eu mais preciso desse canalha, ele foi embora. Você tem 2 opções. Você tem a opção de ficar amarga, rancorosa e prejudicar toda a vida dos seus filhos, ou você pode tomar uma decisão. Eu vou tocar a minha vida, eu vou perdoar todo o mal que essa pessoa me fez. É libertação. É transformação. Então é vontade, é atitude. Claro que isso não é mágico, gente, não é do dia para a noite. Esses dias alguém falava, padre, eu não gosto do jeito que o senhor fala, porque sempre o senhor vai pregar um retiro, o senhor vai conduzir um grupo de oração. Eu conduzo toda quarta-feira, toda quinta, um grupo de oração. O senhor sempre toca na cura. O senhor não acha que o senhor está meio disco furado? Não. Por quê? Porque a mesma ferida, quando ela não é bem curada, ela se manifesta na nossa relação. Eu diria que nós nunca somos curados
Pode. Milagre de Deus eu acredito. Tanto que eu digo, em Deus espero milagre. Você pode, num momento, ser curado naquela hora para sempre. Mas de modo geral, a cura, o perdão, ele é dado gradativo. Você reza hoje aquela situação. Você fala, Senhor, o sentimento eu não tenho para perdoar, mas eu tenho vontade. E faço porque sou cristão. Porque você, na cruz, disse, perdoai os seus pecados. Eu diria que a ferida, ela começa a cicatrizar. Mas eu não sei se a vida inteira, mas boa parte da vida nós temos que retornar nas nossas feridas. E Senhor, cure mais. Às vezes, feridas que ficaram no passado, que nós curamos, elas voltam com maior dor. Por isso, quando nós vamos para um grupo de oração, quando nós vamos para uma bênção com o Santíssimo, quando nós nos colocamos em oração, nunca suponha, eu estou totalmente curado naquele assunto. Nós temos que voltar e dizer, Senhor, confirme a cura que aconteceu. E se não foi plena, cure mais. Agora eu tenho certeza que ninguém sai da presença de Jesus. Ninguém sai de uma Eucaristia. Ninguém sai de um acampamento como esse com a dor tão intensa quanto chegou. Por isso, é coisa prática, gente. Você começa, por exemplo, eu esse ano vivo com dor nas costas. Por quê? Porque ao longo dos meus não sei quantos anos, eu fui me lesionando. Uma hérnia. Gente, está dando um trabalho. Comecei RPG. Estou contando aqui abertamente. Fui na primeira, segunda sessão, terceira sessão. Falei, escambau, vou perder tempo, nada. Por quê? Porque eu sou ansioso, quero as coisas rápido, queria que fizesse. Bom, mas não resolve. Você tem que pensar quanto tempo você levou para causar aquela lesão. Posicionamento, eu tenho 1,90 m, fico encurvado, posição errada, fico de pé demais. E de repente você quer, em 4, 5 sessões de um RPG, ficar sem dor. Eu estou usando a minha experiência. Eu, Padre Reginaldo, 18 anos de padre, 40 e poucos anos. Para dizer na vida espiritual é a mesma coisa. Nós levamos anos pressionando a vértebra, machucando, desgastando. No casamento, na amizade, na vida profissional. E de repente, a gente quer, num acampamento, num grupo de oração, resolver tudo. Atitude ativa, espera ativa de perdão. É um exercício contínuo. Não existe perdão que não possa ser dado. E aqui, eu quero falar de desejo. Você sabe que o perdão, ele vem muito com o desejo de querer. Tem uma cura de Jesus que me encanta. Que é uma das curas de Jesus, um milagre. Chega a mulher e ela diz assim, Senhor, eu preciso, Jesus, filho de Davi da Cananeia, do Evangelho de Marcos. A Cananeia diz assim, foi inclusive dia 25, São Marcos é algo impressionante, eu me encanto com São Marcos. São Marcos, desculpa, eu vou fazendo parênteses, né? Mas eu tenho aprendido a voltar sempre e fechar os parênteses. São Marcos é impressionante, ele escreve o Evangelho dele para quem? Ai, que desgosto. Salve Jorge. Minhas irmãs foram me visitar esses dias, eu nunca tinha visto falar tanto em delegada na minha vida. É camisa de delegado, é roupa de delegado, é... Ah, Senhor da misericórdia. Marcos era amigo de Pedro e de Paulo e Barnabé. Por alguma razão que eu não posso falar, meu tempo é curto nesse acampamento. Mas Pedro e Paulo tiveram uma briga danada. E Paulo e Barnabé tiveram uma discussão.
E Pedro adotou Marcos e falou, vem comigo. Tanto é que numa carta ele disse, meu filho Marcos. Marcos escreve o evangelho para a comunidade de Roma. Impressionante que ele começa o evangelho dizendo, quem é Jesus? Ele faz uma pergunta. Você sabe que qual a maior pergunta para a leitura de Marcos é, quem é Jesus? Marcos, parece que alguém chegou, Marcos, quem que é Jesus para você? E ele escreve o evangelho dando a resposta. Quando que ele dá a última resposta? Você sabe para quem? Na boca de um romano, um centurião. Impressionante. Ele diz que o centurião que abriu o lado de Jesus Cristo, foi agora dia 25, abriu o lado de Jesus, ele diz quem é Jesus. O que ele fala? Realmente era o Filho de Deus. É bonito demais. É lindo de ver. Portanto, em Marcos, que uma mulher cananeia, a história dos cachorrinhos lá, não dá tempo de eu aprofundar, que é uma exegese maravilhosa, mas ela diz assim, eu quero, Senhor, e Jesus não diz, fique curada. Qual é a frase de Jesus? Seja feito conforme o teu desejo. Epa, tem coisa aí. Seja feito conforme o teu, seja feito conforme o teu. Então, quando eu falo que perdão é querer, perdão é desejar, perdão é vontade, perdão é muito mais do que mero sentimento, é desejo. E Deus, voltando ao texto da cananeia, seja feito conforme o teu. Então, se você fica maquinando aqui dentro de você, filha da mãe, eu vou te dar descontos, vai chegar a hora na minha vida em que eu vou te dar o troco que você merece. Isso se torna um desejo. E um desejo que você está se programando. Você se programa a partir daquilo que você alimenta. Tem uma frase que eu vou, cuidado com seus pensamentos. Seus pensamentos podem se tornar palavras. Cuidado com as suas palavras. Suas palavras podem se tornar atitudes. Cuidado com as suas atitudes, que as suas atitudes podem se tornar um hábito. Cuidado com o seu hábito, que o seu hábito pode traçar o seu destino. Desejo. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você alimenta. Então, o Senhor está me falando que perdoar não é esquecer? Claro que não, meu filho. Só se você tiver Alzheimer. Pelo contrário. Pelo contrário. Perdoar tem outra dinâmica. Você entendeu? Queremos ser curados para amar. E o curar parte de um desejo, de uma vontade cristã, que não é da lógica humana, é da lógica dos filhos de Deus. Olha aqui, ó. Como escolhidos de Deus, santos e amados. Repita comigo. Como filhos de Deus, santos e marca na tua Bíblia, pega a caneta, pega papel. Quem me acompanha Sinais do Sagrado pela televisão? 1h da manhã, TV Gazeta agora. Nós estamos na Rede TV ao meio-dia, todo dia no Brasil. E eu tenho falado, tua Bíblia, se não tiver marcada, rabiscada, ela é morta. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim.